que abrimos essa cerimônia do terceiro Simpósio de Terapia Ocupacional Social. Muito bem, vamos então passar, depois da abertura da mesa tão rápida, não é? Nem deu tempo. Muito bem, vamos então convidar para usar a palavra a excelentíssima senhora diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde desta magnífica universidade, a professora doutora Ana Beatriz de Oliveira. Bom dia a todos. Gostaria primeiro de cumprimentar essa mesa, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu gostaria, na minha fala, que vai ser também muito breve, de destacar duas coisas que eu fiquei pensando desde que fui convidada para estar aqui nesse dia. Em nome do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande ver o crescimento da pós-graduação e da pesquisa no âmbito do CCBS. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos 5 ou 6 programas de pós-graduação e hoje nós temos 10. E aí eu fico muito mais contente em dizer que esse crescimento foi exponencial na área da saúde. A gente tinha um predomínio dos programas de pós-graduação e, consequentemente, da pesquisa na área biológica. E como eu também sou da área de saúde, então eu fico muito mais contente em trazer para vocês essa informação. E a segunda coisa que eu gostaria de destacar é que nesse crescimento está também a terapia ocupacional, com seu programa de pós-graduação, que é o primeiro no país, e com um tipo de contribuição que traz um diferencial, que é o que a gente tem refletido recentemente, que é a pesquisa aplicada nas situações que nós temos no país. A gente faz muita pesquisa e avança muito no conhecimento em nível internacional, que é importante para a internacionalização, mas a gente não pode deixar de olhar para os problemas que a gente tem em casa e contribuir com a pesquisa para esse avanço. Então eu vejo, especialmente nessa área da terapia ocupacional social, um papel super importante. E então eu estou muito contente de estar aqui e ver esse simpósio internacional numa área que tem uma relevância tão grande para nós. Então eu gostaria de desejar a todos vocês um evento muito produtivo, de muito crescimento e de muitas ideias, que eu acho que é esse papel que a gente tem nesses momentos, de realmente trazer ideias novas para avançar. Bom, muito obrigada e bom evento para todos. Muito obrigado, professora. Convido a usar a palavra a chefe do Departamento de Terapia Ocupacional do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de São Carlos, professora Cláudia Aline Valentes. Bom dia a todos. Com grande satisfação que eu venho aqui hoje para poder fazer parte dessa mesa. Quero parabenizar a Ró e a Ana aqui presentes, acho que pelo esforço e pelo empenho para a realização desse evento. E não só, eu acho que por todo o trabalho que esse evento ele só vem concretizar um trabalho que é desenvolvido diariamente. Numa área, acho que como a Bia disse, de que no país nós carecemos muito, nós temos muitos problemas de vulnerabilidade social e a terapia ocupacional poder se aproximar e falar com propriedade dessas questões e trazendo isso de uma forma que seja compartilhada internacionalmente me traz uma satisfação. Então, parabenizo vocês duas pela realização do evento e pela produção do livro que vai ser lançado no final do dia. Então, eu também vou ser bem breve, eu acho que a gente conseguiu sim evoluir no departamento, é uma área que tem crescido, o programa de pós tem trazido novos colegas, novos parceiros que estão fortalecendo ainda mais essa área e outras, acho que dentro da terapia ocupacional no Brasil. E gostaria também de aproveitar para agradecer aqui a presença, Ontem eu fiquei sabendo que a gente tem convidados da Argentina, do Chile, então, graças, E da professora Elizabeth Townsend, que vai fazer a conferência hoje. Thank you for coming. E obrigada a todos, desejo que vocês tenham um bom evento hoje. Muito obrigado, professora Cláudia. Seguidamente convido a usar a palavra a organizadora deste evento, o terceiro Simpósio Internacional de Terapia Ocupacional Social, a professora doutora Roseli Izquierdo Lopes. Bom,
Com muita satisfação, sem dúvida, que a gente está aqui. Agradeço imensamente aos nossos convidados todos, não é? Eu acho que é importante dizer que a proposição, a ideia, né, do Simpósio Internacional de Terapia Ocupacional, já na sua 3ª edição, ela nasce exatamente da necessidade da criação de um espaço de diálogo, né, em torno das proposições daquilo que a gente foi denominando de terapia ocupacional social no Brasil, mas também essa questão, como foi colocado pela Bia, né, pela professora Ana Beatriz, em torno do envolvimento dos profissionais, né, de várias áreas e também da área que atuam na área de saúde em torno da questão social, especialmente num país com tantos, né, com tão pouco avanço em torno daquilo que é a luta, na luta capital e trabalho, do trabalho, né, de poder acessar recursos, né, para que políticas sociais, de fato, mesmo na estrutura, né, de uma sociedade capitalista, estruturalmente desigual, possa também, de alguma forma, atuar nessa correlação de forças de uma forma mais favorável, né, ao trabalho e àqueles que sequer, né, de uma forma importante na sociedade do final do século XX, do século XXI, podem acessar o próprio trabalho, né? Bom, então acho que a ideia do Simpósio de Terapia Ocupacional Social, ela começa, né, com um grupo de professores em torno do projeto Metuia, né, que foi uma formulação de professores, né, de diferentes universidades da área de terapia ocupacional em São Paulo, no estado de São Paulo. A gente estava perguntando como é que era essa história da terapia ocupacional social, se era só uma coisa do estado de São Paulo, não é? E a gente tem absoluta certeza de que tem um desenho diferenciado em torno dessa discussão que sempre existiu no Brasil desde a década de 1970, de terapeutas ocupacionais atuando nessa sub-área, nessa área como a gente quiser entender, mas que de fato tem um avanço a partir do final da década de 90, né, o que a gente chama de uma retomada da questão social pelos terapeutas ocupacionais no Brasil. Então, o primeiro simpósio de terapia ocupacional social a gente fez em Goiânia, em 2007, junto com o Congresso, né, uma das edições do Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional. E depois a gente fez uma nova edição em 2011, junto com o Congresso, deixa eu ver aqui qual era, a edição do 12º Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional e o 9º Congresso Latino-Americano de Terapia Ocupacional, e a gente teve já lá em 2011 um início de diálogo também com terapeutas ocupacionais da América Latina. A gente tinha, né, tido o Congresso Mundial de Terapeutas Ocupacionais no Chile em 2010, e toda uma discussão em torno disso que a gente estava também conversando com os colegas da América Latina, do Chile, da Argentina, né, ontem no departamento, em torno do que seria proposições, possibilidades de uma terapia ocupacional que também se dá na América do Sul, vamos ficar, né, nessa dimensão, e que se pensa a partir da América do Sul, e onde então a questão social tem, né, a questão social entendida dentro de uma determinada leitura de realidade, mas se não a questão social, pelo menos as problemáticas sociais, né, enfim, a questão da desigualdade colocada é também pertinente enquanto lugar profissional, enquanto ação profissional, enquanto papel profissional dos terapeutas ocupacionais e de outros profissionais, certamente. Então essa edição do simpósio, do 3º Simpósio Internacional de Terapia Ocupacional Social, ela tem um pouco a gente, inclusive, com o convite, a Liz, o convite a uma série de colegas que estão aqui, para conversarem conosco sobre terapia ocupacional social. Um dos produtos é o livro que a Cláudia citou, que está aí
né, do qual os autores, né, a gente fez um esforço, e as pessoas também, para estarem aqui presentes. A gente teve, então, o projeto nasce em 2012, há bastante tempo, né? Na apresentação do livro a gente ia mudando assim a data. Então, inverno de 2014, verão de 2015, enfim, e aí a gente finaliza efetivamente o livro em 2015, com o lançamento agora em 2016. Mas a gente conseguiu reunir 25 autores. A estratégia foi chamar colegas, né, que estavam junto com o que foi para a terapia ocupacional também muito importante, o programa de reestruturação das universidades brasileiras e a expansão das vagas e dos cursos, né, nas instituições federais de ensino superior. Para a terapia ocupacional, isso foi exponencial, né, gente, é um número pequeno. Quando tem uma mudança, pequenas mudanças, para nós significam grandes mudanças ou mudanças exponenciais. E isso de fato aconteceu. A gente passou, né, e isso vem crescendo ainda, a ter terapeutas ocupacionais, o ensino de terapia ocupacional social em várias dessas universidades. Então, com o nascimento dos cursos nas novas instituições, né, quer dizer, as instituições não eram novas, ou poucas foram novas, de fato, onde os cursos de terapia ocupacional aconteceram. Instituições antigas que, finalmente, no meu modo de entender, resolveram também investir na terapia ocupacional enquanto área de profissionalização. E, nesse sentido, já com a disciplina de terapia ocupacional social, com nomes que, né, mudam, é uma questão para a nossa discussão, se é terapia ocupacional nos contextos sociais, terapia ocupacional no campo social, enfim, mas de fato colocando essa dimensão para a profissionalização. Então, a gente partiu desse princípio e convidou de uma forma ampla e restrita todos aqueles que estavam responsáveis, né, nas suas instituições pelo ensino de terapia ocupacional social, pela pesquisa, porque a grande maioria eram colegas de instituições públicas, né, e que também tinham, então, a responsabilidade da pesquisa, da extensão. Então, a ideia foi um pouco, em relação a esse campo, o que temos a dizer, né, e que podemos escrever, que conseguimos nos colocar. Então, isso compõe um cenário, é isso que a gente tem chamado de desenhos, cenários, mas de um esforço da terapia ocupacional social de assumir a cena do debate acadêmico. Acho que é isso que a gente tem entendido como tarefa na terapia ocupacional em geral. A universidade, o Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos, com o apoio, e é importante e com muita satisfação que a gente diz isso publicamente, para o nosso público, com o apoio da administração superior da universidade, da reitoria, da pró-reitoria de pesquisa, da pró-reitoria de pós-graduação, com o apoio da direção de centro, enfim, para aquilo que fosse necessário, para aquilo que a gente entendia como um protagonismo da terapia ocupacional de direito. E que, enfim, as condições institucionais precisariam ser lidadas também com o nosso trabalho, que era encarar o desafio da conversa acadêmica em terapia ocupacional. E, nesse sentido, o livro, e nesse sentido, o programa e a linha de pesquisa e tudo, como a Cláudia vem dizendo, nos diz, do Departamento de Terapia Ocupacional e da área de terapia ocupacional social em específico, né? É importante dizer, então, que numa segunda parte do livro, onde a gente coloca mais uma perspectiva de experiências, né, então a gente fala um pouco já dos traçados de práticas, enfim, todos os textos, né, são de alunos, né, e ex-alunos da terapia ocupacional da Universidade Federal de São Carlos e do programa, né, uma maior parte do programa, já do programa de terapia ocupacional, do mestrado até então, quando não de colegas de outras universidades, mas que atuaram com a gente nos programas, em contratos temporários. Foi muito importante para a gente o trabalho de terapeutas ocupacionais
atuando como terapeutas ocupacionais no campo de ensino, produzindo assistência, produzindo intervenção, produzindo ações e produzindo ensino prático. E esses colegas também foram, né, contribuem conosco nesse momento para falar de práticas, de possibilidades daquilo que a gente vê em relação a contribuições que a terapia ocupacional social pode fazer para as questões contemporâneas, né, da nossa sociedade em diversos âmbitos, né, na escola pública, né, na escola, para as juventudes, né, para a questão da diversidade sexual, para a questão de gênero, para, enfim, uma série de temas. A gente vai continuar a conversa em torno disso. Então, para a gente é muito especial essa edição, e daí o esforço mais concentrado, diferentemente das outras edições, tanto do primeiro quanto do segundo simpósio, que foi um projeto mais geral dos núcleos do Metuia. O núcleo do Metuia, o FSCar, tomou a frente, falou: nós vamos conversar, e fez também o esforço de colocar no preâmbulo dessa conversa, e aí no prefácio do nosso livro, né, a apresentação da professora Listhausen, né, que vem desenvolvendo, que propôs, desenvolveu, né, e vem assistindo a aplicação, o uso, a discussão do conceito de justiça ocupacional no âmbito da terapia ocupacional e da ciência ocupacional, não é? Então, acho que é isso. A gente está muito orgulhosos de estarmos aqui, e convidamos a todos para conversarem, debaterem, assumirem os espaços. O espaço ficou até meio pequeno, acho que o pessoal está chegando, porque olha, né, a gente teve que dizer que tivemos que fechar as inscrições, tem um problema de segurança, inclusive, a gente não pode, né? Mas enfim, a Ana vai falar agora um pouquinho do que a gente vai fazer hoje. Muito obrigada, é muita satisfação, agradeço imensamente ao departamento, ao centro, à reitoria, à administração superior da universidade, aos meus colegas no departamento, aos nossos colegas no departamento de terapia ocupacional, que de uma forma importante, né, com muito debate acadêmico, souberam, né, nos proporcionaram, discutimos, e a gente tem todo o apoio em torno desse trabalho da terapia ocupacional social na Universidade Federal de São Carlos. Obrigada. Muito obrigado, professora Roseli. Também pertencente à organização do terceiro Simpósio Internacional de Terapia Ocupacional Social, convido agora a professora doutora Ana Paula Morita. Obrigada, bom dia a todos. Bom, então, frente a esse complexo contexto, com muita satisfação que a gente fez a programação que está aqui colocada para vocês, né? Queria só apresentar algumas linhas gerais da ideia de discussão para a qual a gente convida todos para compor junto com a gente, né? Então, nós vamos, assim que desfazer a mesa, né, iniciar com uma conferência da professora Listhausen, a qual a gente agradece muito todo o trabalho durante essa semana conosco, tentando trazer, como a professora Roseli colocou, o contexto mais geral e internacional da discussão social por meio da questão da justiça ocupacional. Damos sequência, a professora Lilian e eu, também fazendo uma discussão um pouco mais geral sobre a dimensão social da terapia ocupacional e buscando aí a entrada na terapia ocupacional social. No período da tarde, a gente tem a apresentação das professoras que têm feito com mais tempo e bastante pioneirismo a discussão da terapia ocupacional social no Brasil, por meio da professora Roseli, da professora Denise e da professora Sandra. E depois a gente convida todo mundo, então, para o coquetel do lançamento do livro. E para os nossos trabalhos no dia de amanhã, a gente fez, então, uma proposição mais voltada para discussões das práticas em terapia ocupacional social, qual a gente sabe que é uma dimensão de extrema relevância, a qual tem informado e dado substrato para que a gente construa teoricamente a terapia ocupacional social. Então, nesse lugar de bastante destaque,
A gente tem então a professora Marta, a professora Samira e a professora Débora coordenando essa conversa pela manhã, e à tarde a apresentação agora dos 4 núcleos do Metuia no Brasil institucionalizados e outros que virão, para que a gente possa fazer aí uma conversa coletiva em torno das práticas que a gente está reunindo, né? Acho que é importante destacar que esse desenho geral, né, restrito nesses 2 dias, naquilo que é possível dentro do limite do tempo, né, a gente buscou trazer as pessoas que têm se preocupado com a terapia ocupacional social no Brasil, das gerações mais antigas às mais novas, as quais é de grande relevância todo o trabalho coletivo que tem se feito para a terapia ocupacional enquanto área, de forma geral, e particularmente para a terapia ocupacional social, naquilo que a gente vem tentando desenvolver, né? Queria só aproveitar para dizer, né, que toda essa organização e todo esse trabalho só foi possível com a equipe do Laboratório Metuia, né, ao qual eu queria publicamente agradecer, todo o pessoal da graduação, da pós-graduação, os demais professores, que sem ser de uma forma compartilhada esse evento não aconteceria. Muito obrigada a todos vocês. Bom, então, muito bem-vindos e que a gente possa ter 2 dias de debates construtivos. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Paula. Para encerrar esta curta, mas significativa abertura deste evento, eu convido para os final remarks, digamos assim, o excelentíssimo, nosso querido, magnífico reitor da Universidade Federal de São Carlos, professor Dr. Targim Terreus Filho. Obrigado. Queria, antes de mais nada, saudar a professora. Eu não vou usar os nomes tradicionais, tá certo? Professora Bia, nossa diretora de centro, Cláudia, chefe do departamento, Rainha e Ana Paula, que são organizadoras deste evento. Uma satisfação muito grande. Queria dar boas-vindas a todos vocês. Espero que a estadia de vocês aqui em São Carlos seja bastante agradável. I would like also to welcome Professor Liz Townsend. It's a pleasure, as I said, to receive you here, and I hope you enjoy this week here with us in São Carlos and at our university. Gostaria também de parabenizar o Grupo Metuia pela organização do evento e por essa iniciativa desse livro, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a área e que eu quero também colocá-lo na minha estante para depois que eu terminar o mandato eu conseguir. Eu tenho uma fila de livros para ler e eu espero que eu consiga, né, dar uma olhada, pois é algo que me interessa. Eu acho que a gente vive um momento de mudança no país, infelizmente. Temos a perspectiva aí, para não usar outros adjetivos, de um governo neoliberal, e que eu acho que a questão social, nós vamos ter que voltar à defesa da questão social, como fazíamos antes, né? Como já fizemos antes, como já brigamos aqui muito juntos, os mais antigos. Então, acho que o evento é muito oportuno para que essa questão seja ressituada em um momento em que a gente tem tantas questões sendo colocadas aí e que a gente sabe que a questão social, a questão da inclusão voltam a estar em risco, né? Se já era pouco que conseguimos avançar, os retrocessos podem ser muito grandes a partir de agora. E isso nos preocupa, e daí eu acho a oportunidade deste evento. Gostaria também, aí, como reitor, de manifestar a minha satisfação de termos um mestrado, que é o primeiro, né, de terapia ocupacional, que é o primeiro, não só do Brasil, mas da América do Sul, e depois o doutorado, que é o primeiro da América Latina. Nós, da UFSCar, gostamos muito de ser primeiros, de ser inovadores, né? Esse é algo que nos orgulha muito, é uma característica dessa universidade, que nos deixa muito satisfeitos. Parabenizar todo o grupo da TO, do departamento, pelo doutorado que se iniciou nesse ano, pelas mais de 50 teses já defendidas no mestrado. Isso também, como a Bia colocou, o avanço que a área de saúde teve, né, nesses últimos anos, para dizer assim,
é excepcional, deu o equilíbrio que nós tínhamos em todas as áreas da universidade e acho isso de suma importância. Temos avanços, temos um hospital no município, vamos ter novidades em termos de trabalho, de avanços, e eu queria concluir apenas parabenizando vocês que organizaram o evento, o departamento, o programa, e dizer que eu tenho certeza que vai ser um evento bastante profícuo. Muito obrigado, boa estadia em São Carlos. Muito obrigado, muito bem, em nome do magnífico reitor da Universidade Federal de São Carlos, professor Dr. Teixeira Araújo Filho, damos por concluir esta simbólica, curta, mas muito significativa abertura deste simpósio, agradecendo a presença a todos e pedindo autorização para desfazer a mesa e começar os trabalhos. Muito obrigado. Para começar os trabalhos, vou passar a palavra à professora doutora Ana Paula Malfitano, que a partir de agora coordena toda a sessão. Obrigado a todos, bom dia. Bom, pessoal, então, dando continuidade aí à nossa programação, nós teremos então agora a conferência de abertura, da qual será proferida então pela professora doutora Elizabeth Townsend. Só um segundinho que eu vou abrir aqui. Portanto, queria pedir, então, apenas para introduzir, a professora doutora Elizabeth Townsend, a professora emérita da Dalhousie University, no Canadá. Ela tem tido um reconhecimento em todo o mundo da área de terapia ocupacional de bastante relevância, em torno, como a professora Roseli colocou, do desenvolvimento e da aplicação do conceito de justiça ocupacional, mas não apenas, em toda a discussão do desenvolvimento da área de terapia ocupacional no Canadá e, por isso, como referência para diversas discussões em todo o mundo, sempre colocando a discussão do contexto, a discussão de qual é a implicação da atuação terapêutica ocupacional. Portanto, é com bastante honra que nós agradecemos a presença da professora Elizabeth Townsend aqui. Queria pedir, por favor, uma salva de palmas pela sua presença. E a gente vai contar com um apoio luxuoso dentro da terapia ocupacional aqui, da professora Sandra Galego, da USP, uma pessoa de extrema relevância em toda a área de terapia ocupacional social, que vai nos ajudar aqui com a tradução da conferência da professora Liz Townsend. Obrigada, Sandra. Gente, só para organizar um pouquinho, eu sou Lilian, eu ajudei um pouquinho a traduzir os slides. O que a gente vai fazer, ontem a gente fez um trabalho distinto, porque a gente ontem conseguia dois projetores. Então vocês viam ao mesmo tempo a projeção em inglês e a projeção em português. Nessa sala aqui foi difícil acomodar os dois projetores, então vocês vão ver a projeção em português, e quando ela estiver dizendo em inglês o que está escrito no slide, a Sandra não precisa repetir. Quando ela estiver fazendo comentários que não estão no slide, a Sandra vai tentar traduzir. Há alguns slides que eram fotografias e que eu não consegui reproduzir. Portanto, nesse momento vai ser necessário traduzir o que está no slide. Tenha um pouquinho de paciência que a gente consegue chegar lá, tá? Thank you, Lillian. I will just check. Is the sound good? Ela está checando se o som está bom e agradecendo a linha. Está todo mundo me ouvindo? Então tá bom. Well, thank you to everybody. I have been very warmly welcomed to Brazil. Ela agradece muito a todos. Ela está sendo muito calorosamente recebida no Brasil. I think
The two things I will remember the most are a very, very warm welcome and wonderful food. Mas acho que ela mais lembra essa recepção calorosa e a comida maravilhosa. Today, you have slides, as Lillian has explained. Hoje ela tem os slides conforme a Lília explicou. So I won't read my slides. You can see them. Ela não vai ler os slides dela, vocês podem ver o que está escrito. I will make a comment with each slide, and thank goodness Sandra is here to translate. Ela vai comentar os slides e ela agradece que eu consiga tentar fazer isso, traduzir. The title is Awakening to Occupational Injustice, and the subtitle is Using the Participatory Occupational Justice Framework. I will explain shortly. O título já está ali, né, que ela está despertando, né, para as questões sociais e para justiça social. Né. So first, just a little bit about myself. Anna has introduced Ela me. está se apresentando, a Ana já se apresentou um pouco. If you are not familiar with the map of Canada, there it is. Se vocês não conhecem muito o mapa do Canadá, como é. I am on the same ocean as you, on the east coast. No mesmo oceano que nós estamos. And I live in two places that are 4 hours apart. Ela mora em 2 lugares a 4 horas de diferença um do outro. So Dalhousie University is in Halifax. On the Atlantic Ocean, we are a military city. Dalhousie The University Navy is there. Perto de uma cidade militar, onde fica a Marinha. The School of Occupational Therapy is there, and it is there for the whole of Atlantic Canada. Então, ela está lá e está lá por todo o Canadá Atlântico. I also live in Prince Edward Island more as my country home. Ela mora também nessa Edward Island, que é mais a casa dela, de campo. And in a interesting way to use my occupational therapy background, I am coordinating graduate programs, Masters and PhD, for the Faculty of Education. Então lá ela está coordenando, né, os programas de pós-graduação da Faculdade de Educação, usando o background dela, a experiência dela em terapia ocupacional. It's a different conversation, but the connection between education and occupational therapy is worth a discussion another time. Ela diz que é uma discussão interessante e essa conexão, né, essa inter-relação entre terapia ocupacional e educação merece uma discussão posterior, mais tarde. So, for today, para hoje, I have 2 objectives. Ela tem 2 objetivos. I will use this framework. Ela vai usar o arcabouço, né, teórico. And I want to use it to create a critical narrative. Ela vai usar para criar uma narrativa crítica. About the idea of awakening. Acerca da ideia do despertar. Awakening to occupational justice. I won't read everything on the slide. Despertar para a terapia ocupacional social. Desculpa, para a justiça ocupacional. Estou puxando meu saco aqui. Sandra may be adding some really interesting things. I said social occupational therapy instead of occupational justice. Yeah. Okay. Well, they are connected. And also to raise questions. E também para levantar algumas questões. One thing, just as we start, this is occupational justice is a complicated idea. Só para começar, que essa ideia, né, de justiça ocupacional é uma ideia complicada.
there are so many questions for us, but also for others who say, what is this profession trying to do? Tem tantas questões para nós como para os outros que se perguntam por que é isso que essa profissão está tentando fazer. Mas you see this quote from Margaret Mead. Então ela está botando ali essa parte que já está traduzida pela Lilian, né, que é uma fala da Margaret Mead. Jamais duvide de um pequeno número de dedicados cidadãos pode mudar o mundo. De fato, foram os únicos a fazer. So, occupational therapy is small, but never doubt what we can do. A terapia ocupacional é pequena, né, mas ela sempre está lá para fazer o que ela precisa fazer. So, the idea of creating a critical narrative to awakening to occupational justice. A ideia de criar uma narrativa crítica, né, para o despertar da justiça ocupacional. My talk is both personal and academic. E a fala dela é tanto pessoal quanto acadêmica. So you see me in the 1970s. Então vocês estão me vendo nos 70, working in a rehabilitation center and trabalhando num wonderful. centro de reabilitação. Yeah, I think I did some good work. Ela acredita que ela fez algum trabalho bom. But when I look at it now, Mas quando ela olha ele hoje, it was narrow, ela disse que ele era estreito, ele é limitado. mechanistic, medicalized. Ele é medicalizado, mecanicista. I say this about myself because many of you may work in rehabilitation. Ela diz isso sobre ela mesma, embora outras pessoas aqui possam trabalhar em reabilitação. So this narrative is not a criticism of ourselves as individuals. It's a challenge to collaborate for change. Está ali, né? Quer dizer, não é uma crítica a gente enquanto pessoas, mas é uma colaboração para a mudança. So in the 1970s, I did not talk about justice. Ela disse que nos 70 ela não falava de justiça. So here is the framework I will use for the discussion. Esse é o arcabouço teórico que ela vai utilizar para a discussão. Has anybody seen this in Occupational Therapy Without Borders? Ela perguntou se vocês já viram esse arcabouço no Terapia Ocupacional Sem Fronteiras. Yeah, I see a few heads nodding if you read this pessoas book. concordaram aqui assim. Professor Whiteford from Australia and I put this together, but it's built. Professora Whiteford da Austrália fizeram isso juntos. It's built on ideas that started with the work of Professor Anne Wilcock. E a partir de ideias da professora Anne Wilcock, And myself. dela, da própria Stausen. But I am aware, especially from yesterday, Mas ela está consciente, principalmente a partir de ontem, from mapping the concept of occupational justice, some work that has been done by Network Group. E mapeando, né, o uso do conceito de justiça ocupacional. That this concept did not start with Anne Wilcock and I. E que esse conceito não começou com ela nem com a Anne Wilcock. And many people have written about this in different ways. E muitas pessoas já tinham escrito sobre ele de formas diferentes. So I will take you through what I know. Então ela vai ir adiante pelo que ela sabe. You could not read the 6 circles, but I will go through each one. Ela So we disse que have não deu 6 para vocês topics. lerem todos, mas ela vai passar por cada um agora. The first one is like the title. O primeiro é que nem o título, né? Levantar e levar a consciência sobre injustiça ocupacional. For me, and I think for our profession, the starting place to address occupational justice is becoming aware.
Ela diz que para ela, né, a profissão é importante a gente primeiro tomar consciência da questão da justiça. There are so many social issues in Brazil and Canada Há tantas questões sociais, né, tanto no Brasil quanto no Canadá and around the world e no mundo, for occupational therapists to address. para o terapeuta ocupacional, né, se envolver. We could be a very large profession addressing everything. Nós podíamos ser uma profissão realmente que consegue abordar tudo isso. But maybe we can think about our practice, particularly thinking about different populations. Então, pelo menos a gente poderia começar a pensar a nossa prática a partir de populações distintas. So, for instance, are some children and adolescents excluded from school, Então, tem friends? crianças e adolescentes excluídos da escola, dos amigos. There is so much more I could say if we were not trying to Ela disse que ela translate. podia falar muito mais se a gente tivesse que traduzir. So, please keep thinking yourself as we talk. Então, vocês vão pensando enquanto a gente vai pensando, ela vai falando. But think, all the problems that children have in their daily lives. Então, pense em todos os problemas que as crianças têm na vida cotidiana. Right from babies Desde trying to pequenos, develop bebês, in daily tentando life, se desenvolver, to the adolescents who are trying to be part of the Olympics. e aos adolescentes que estão tentando fazer parte das Olimpíadas. Okay? But also think about then adults, Então, pense como adultos. all the social issues. Todas as questões sociais. For instance, the occupations, we talk about occupations in many ways, but certainly occupations are also jobs. Sim, ela diz que a gente fala, né, de ocupações de várias maneiras, mas ocupações são também empregos. So we could have some questions about unemployment in Brazil and Canada. Então, podemos também fazer algumas questões sobre o desemprego, tanto no Brasil quanto no Canadá. In other words, we are interested in issues of disability and mental health and Então, medical things. Então, por exemplo, né, nós estamos interessados em questões de saúde mental, né? But we are also interested in social issues. Mas também nós estamos interessados em assuntos sociais, né? Não So só- when we think about injustice, Quando nós pensamos em justiça, being deprived of the occupations of employment is an issue of occupational injustice. então não ter emprego, não ter acesso ao emprego é uma questão de injustiça ocupacional. So you start to see how we define our interest in justice related to restrictions to participate in daily life. Então, ela está tentando mostrar para vocês como que ela associa, então, essas questões de falta de acesso à questão da injustiça ocupacional na vida cotidiana. Another issue, social issue for populations around the world, Outra questão, né, para as populações, de injustiça para as populações do mundo, is the aging population. é a população em situação de envelhecimento. Also in Brazil. Também no Brasil. So in Canada, we are building many special facilities, No Canadá, eles estão criando uma série de locais many especiais, special homes, casas especiais, trying to moradias. develop health services. tentando desenvolver programas sociais, programas de saúde, quero dizer. And society has a view of the aging population as a burden. E a sociedade, né, vê a população idosa como um problema, como um desgaste.
a social and economic burden. Fardo social e econômico. Maybe occupational therapists can reframe Talvez os terapeutas ocupacionais podem recolocar to look at what older people need to do and want to do in daily life. Acerca do que as pessoas idosas, né, gostariam de fazer, necessitariam fazer na vida cotidiana. And how we can enable the empowerment of even old Como nós people podemos to live their facilitar lives without shutting them away. empoderando as pessoas idosas sem fechá-los, sem excluí-los. So one could say that nursing homes are a form of social exclusion. Então, ela pode dizer que todas essas casas de idosos, né, são locais de exclusão social. And putting old people away, even in health facilities, is an issue of occupational justice or injustice. E mesmo colocar essas pessoas nessas moradias de idosos pode ser uma questão de justiça ou de injustiça ocupacional. This is not to deny that as we get older, we may need health services. Isso não é para negar que quando a gente envelhece, a gente pode necessitar de programas de saúde. But in our work in primary health care and in health promotion, we know we can prevent some health issues. Então a gente pode prevenir algumas questões de saúde, né, tanto nos programas de promoção à saúde, como na atenção primária à saúde. And we can activate old people to live their lives without a lot of health supports if we are there. Então, se nós estivermos lá, nós podemos prevenir que as pessoas idosas, né, fiquem... Precisem viver com tanto suporte de saúde. Okay? My point for this slide is that we know social issues. Can we reframe them to think where there is injustice or justice in the way people are living? Então, o objetivo desse slide é exatamente isso, né? Que se a gente recolocar, né, a questão da inclusão ou da exclusão e aí, portanto, da injustiça ocupacional. So when we start to reframe how people are living, quando a gente tenta recolocar como as pessoas estão vivendo, we know there is already much literature on social justice. Ela percebe que nós temos muito mais literatura em justiça social. In social justice literature, there is a big debate about the meaning of equity versus equality. Tá? Então, igualdade e igualdade são equidade e igualdade são dois conceitos que são muito discutidos no âmbito da justiça social. For instance, equality would give in this cartoon. Então, por exemplo, igualdade nessa mostra aí. Every child the same support. Vai dar para todas as crianças o mesmo apoio. Está vendo lá o banquinho igual para todo mundo. But we know that people are different. Mas a gente sabe que as pessoas são diferentes. So we need to think about difference and diversity. Então nós temos que pensar sobre diversidade e diferença. When we think about issues of justice. Quando pensamos em questões de justiça. So in my own awakening, no próprio despertar dela, I began to see where social issues had issues of injustice. Ela começou a ver como que nas questões sociais haviam questões de injustiça. So you have a book on social practices and social issues. Nós temos um livro sobre práticas sociais e questões sociais. And many of those issues are also issues of
injustice. E muitas dessas questões são questões de injustiça. There is a literature on social justice, but there is also a literature on participation and engagement and empowerment. Tá, então, existe uma literatura, né, relativa à justiça social, mas também, could you please repeat as 3 palavras? Participação, empoderamento e engajamento. Okay? Ok. All students here and practitioners, there is so much to read about justice. Então, há tanto para ler, né, pelos estudantes como os terapeutas que estão aqui. One person who had a big influence on me, I pay tribute to right now. Então, uma das pessoas que tem muita influência nela, This is your own Paulo Freire, o nosso próprio Paulo Freire, who understood that as we relate to the world, que compreendeu que na medida em que a gente se relaciona com o mundo, responding to social challenges, nós respondemos a desafios sociais, we can energize and activate ourselves nós podemos energizar e ativar-nos, to make dinamizar-nos, to make the world a more human place. para fazer um mundo mais humano. There is much to say about Paulo Freire. I only give you one quote. A dizer sobre Paulo Freire, isso é somente uma citação. But it is to remind you, from your own Brazilian context, you have a very powerful scholar who has changed the world. Tá, isso é para nos lembrar que do nosso próprio contexto nós temos um estudioso muito importante que mudou o mundo. So if you are interested in occupational justice, se vocês estão interessados em justiça ocupacional, go back to your own literature on pedagogy of the oppressed and various então other voltem para a books. pedagogia do oprimido do Paulo Freire. This is very relevant for occupational therapy. E que é muito relevante para a terapia ocupacional. That's enough on Paulo Freire for me at the moment. No momento é o suficiente de Paulo Freire para ela aqui. But, well, yes, he's still there. Tem mais um pouquinho ali. Because in this personal journey, I'm telling you, I was so fortunate to do a PhD. Então ela disse que nessa jornada dela, ela foi muito feliz de poder ter o doutorado dela no meio. So the master's, PhD students, new faculty, you have an opportunity. O doutorado aqui, vocês têm uma oportunidade de fazer isso. When I did my PhD study, quando ela fez o doutorado dela, it was a critical ethnography of community mental health services. Foi uma etnografia crítica